O que diferencia a BNCC para a educação infantil do DCNEI e do RCNEI? De acordo com a base, a criança agora é a protagonista da aprendizagem. O que diferencia a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, das referências anteriores para a educação infantil? Em 1998, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI, representou um avanço para a época, porém, era mais como uma orientação dos conteúdos e objetivos de aprendizagem e não fazia a criança e sua identidade o foco principal. Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, DCNEI, de 2009, já mostram um avanço na direção de colocar a criança em foco e serviram como fundamentação teórica para a BNCC. Nas DCNEI, a atenção já estava voltada para a criança, e o documento reforça a importância do acesso ao conhecimento cultural e científico, assim como o contato com a natureza, preservando o modo que a criança se situa no mundo. As DCNEI colocam o foco nas interações e na brincadeira como eixos estruturantes do currículo, além de considerar os princípios éticos, políticos e estéticos que deveriam nortear a produção do conhecimento nas escolas infantis. Outro ponto a ser observado é o marco conceitual da relação entre o cuidar e o educar das DCNEI, algo que a base valida e reforça. Acompanhe a evolução nos documentos. RCNEI. Concepção da criança. O foco está no desenvolvimento integral da criança, mas ela ainda é vista como alguém que responde aos estímulos dados pelos adultos, no caso da escola, os professores. Objetivo: esclarecer o que deve ser ensinado nessa etapa da educação básica. Como está organizado? Em eixos que devem ser considerados de forma integrada: movimento, identidade e autonomia, conhecimento de mundo, artes visuais, música, linguagem oral e escrita, natureza, sociedade e matemática. DCNEI. Concepção da criança. Amplia o olhar sobre a criança, considerando as interações sociais como condições essenciais para o aprendizado. Ao mesmo tempo, a criança está no centro do processo de aprendizagem, como sujeito das diferentes práticas cotidianas. Trata a criança com toda a complexidade e potência, e situa a educação infantil em relação ao desenvolvimento de princípios éticos, estéticos e políticos. Objetivo: trazer mais subsídios sobre como a criança aprende para que, a partir daí, possa-se pensar em como garantir o que ela tem direito de aprender nessa fase. Reforça a importância de que o aluno tenha acesso ao conhecimento cultural, científico e o contato com a natureza, porém, preservando o modo de a criança aprender. Como está organizado? Considera como eixos estruturantes a interação e a brincadeira, mas propõe a articulação das diferentes linguagens para a organização curricular e didática. BNCC. Concepção da criança. Reforça a visão da criança como protagonista em todos os contextos de que faz parte. Ela não apenas interage, mas cria e modifica a cultura e a sociedade. Objetivo: a partir de um significativo avanço no entendimento de como a criança aprende, oferecer referências para a construção de um currículo, baseadas em direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definidos. Como está organizado? As diversas áreas de conhecimento e as diferentes linguagens são integradas por meio dos campos de experiência. Parte-se do pressuposto de que a criança aprende por meio das experiências vividas no contexto escolar. Os principais marcos legislativos da educação infantil no Brasil. 1988. A Constituição Federal estabelece o atendimento em creche e pré-escola, é um dever do Estado e um direito da criança de 0 a 6 anos de idade. 1996, a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, reconhece a educação infantil como um segmento que promove a aprendizagem e parte integrante da educação básica. 1998, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI, é publicado, como parte dos documentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ele reúne objetivos, conteúdos e orientações didáticas. 2006. O acesso ao ensino fundamental é antecipado para os 6 anos de idade, por conta de uma alteração na LDB.
2009, a partir da publicação da Emenda Constitucional número 59, de 11 de novembro de 2009, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos. E ainda em 2009, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, DCNEI, surgem para orientar o planejamento curricular das escolas. Propõe a organização por eixos de interações e brincadeira. Além disso, traz como marco conceitual a indissociabilidade entre o cuidar e educar. 2017. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, institui e orienta a implantação de um planejamento curricular ao longo de todas as etapas da educação básica. Na educação infantil, ela dialoga com a DCNEI, mas traz um detalhamento maior ao listar os objetivos de aprendizagem,